Doutor, uma família que está aqui em Portugal hoje. Essa família já está aqui em Portugal há 1 ano e meio. Tá? Os pais não conseguiram fazer, não entraram com a manifestação de interesse e também não entraram com nenhum tipo de legalização para se legalizar. Os filhos estão estudando. Os filhos estão estudando. Existe algum mecanismo? Os pais estão no país, os pais estão trabalhando aqui no país, não tem CPLP, não fez manifestação de interesse, não tem título de residência, não veio com visto de trabalho, mas de alguma forma conseguiram trabalhar aqui no país. E os filhos automaticamente estão estudando. Existem meios para eles se legalizarem? Existem meios. Tanto ele pode procurar, os próprios pais podem solicitar, se forem brasileiros, por exemplo, geralmente os nossos seguidores e o seu público geralmente são pessoas que são países CPLP, são países que falam a língua portuguesa, então existe um mecanismo na lei já aprovado, na última alteração, de que prevê no artigo 87A da Lei de Estrangeiros que o cidadão CPLP ele tem direito, se entrou legal, não entrou a nado, se ele passou ali por um aeroporto, passou por um posto de fronteira, ele teve um carimbo de entrada, ele entrou legalmente no país, ele tem o direito de solicitar uma autorização de residência, desde que ele comprove realmente que tem ali, cumpre os outros requisitos, subsistência e os outros requisitos. Mas também, a depender dos filhos, ele também tem essa possibilidade. O que a lei fala com relação aos filhos, da criança poder conseguir uma autorização de residência, a lei fala do secundário. O secundário é ali a partir do 10º ano. Então, 10º ano, 11º, 12º. Mas desde o tempo do CEF existe uma abertura que desde o 7º ano, a partir do 7º ano, a criança ela pode conseguir uma autorização de residência. Já existe Estudante. Como estudante. A qualquer tempo, inclusive, isso daí pode ser alterado, porque o entendimento... Ah, né? Pode ser alterado também. Pode ser alterado o procedimento, porque a lei nem prevê. A lei coloca lá que é a partir do secundário que aquela criança, aquele jovem, ele tem direito a obter uma autorização de residência porque estuda em Portugal. Okay. Existe hoje, de forma discricionária, existe uma abertura que é a partir do 7º ano, mas esse 7º ano não está previsto em lei. Então, por uma mudança de procedimento, do dia para a noite também pode ser alterado. E o pai, a mãe, acaba por ter esse direito, porque o filho... Através do filho. Se o filho conseguir autorização de residência, os pais conseguem se reagrupar através do próprio filho. Ok. Porque eles são os responsáveis financeiros por ele. Enquanto ele for maior de idade, estiver estudando, não estiver trabalhando, os pais conseguem se reagrupar através dos filhos. Doutor, hoje, para quem está no Brasil e quer vir para cá com visto de empreendedor, quer vir para cá com visto de aposentado, quer vir para cá com visto de procura de trabalho, quer vir para cá com visto, tem a opção do visto de trabalho também. De trabalho, sim. Existem os mecanismos. A família está no Brasil e ela quer entrar com processo já aqui em Portugal. Existe essa forma, essa maneira? Existe, sim. Na verdade, existe hoje, inclusive, o mecanismo a pessoa, existe o primeiro requerente, que é o requerente principal do visto, e os familiares já podem, desde o Brasil, juntamente com aquele requerente principal, já solicitar também um visto de acompanhamento. O visto de acompanhamento é o visto que vai acompanhar, os familiares vão acompanhar aquele requerente do visto principal. A única possibilidade que não existe é para o visto de procura de trabalho, porque todos os outros vistos que você citou aí são vistos de residência, e o visto de procura de trabalho não é um visto de residência. Ele é um visto que está condicionado a você chegar em Portugal e dentro daquele prazo de 4 meses prorrogado por mais 2, conseguir um contrato de trabalho. Somente a partir dali é que efetivamente você vai conseguir ter o direito de ter uma autorização de residência. Antes disso, não. Ok. Boa, ótimo. Excelente. Quais são as situações, doutor? Quais são as situações mais comuns que pode levar um imigrante a ser deportado? Cometer um crime, em primeiro lugar. Porque a partir do momento que você comete um crime, você está chamando a atenção. Às vezes, cometer um crime não é ir ali fazer um roubo ou assassinar alguém, não. Você está conduzindo, pegou uma contramão, passou um sinal vermelho, você está cometendo uma contraordenação, né? Vamos falar dessa forma para ficar fixado da forma correta. Você cometeu uma contraordenação ali, a polícia pode lhe pegar ali e dizer, rapaz, você está sem documento aqui, está cometendo essas coisas, vamos ali conversar. Pode, a depender da situação, pode dar uma notificação para abandono voluntário ou pode mesmo já apresentar aquela pessoa a tribunal e o tribunal vai tomar as providências necessárias, se deporta, se não deporta. Isso vai sempre depender do interesse do próprio Estado português. O senhor falou uma coisa muito interessante. A gente
muita gente acreditou que jamais chegaria ao final da manifestação de interesse. Como nos Estados Unidos também, ninguém acreditava que o ICE ia sair na rua abordando as pessoas. Sim. Começou na Flórida, foi para Massachusetts e hoje blitz, que batem até na porta. E chegou aqui em Portugal. Isso você sabe que já tá dessa forma. É, né? essa pergunta que eu Nas quero empresas, fazer. Isso. na rua. Ontem eu estava por Braga e a polícia estava lá fazendo mecanismo. E eles chegam hoje nos estabelecimentos, chegam nas empresas e dizem: isso aqui é uma vistoria, é uma verificação da situação dos imigrantes. E está sendo bem específico e não está sendo escondido isso. E não tem problema nenhum. Dependendo, desde que sejam respeitados os direitos, não seja cometido nenhum abuso de poder, de autoridade, ok. Até porque antes, aqui em Portugal, e quem chegou aqui há 10, 15, 20 anos sabe que era dessa forma. Para se regularizar, você fazia um pedido de autorização de residência, o CEF ia lá, meu amigo. Vem cá, vamos ver se você está trabalhando mesmo, para não acontecer hoje, às vezes, o que acontece de você ter um contrato falso, ou de realmente ele não estar a trabalhar, ou se fazer uma verificação. O problema é que hoje eles não têm efetivo nem para fazer o básico, imagine para poder fazer uma ofensiva mesmo de uma fiscalização que seja mais ostensiva. E por isso mesmo foi passado um poder de polícia para a PSP, para a GNR, para que esse efetivo realmente faça um controle maior dessas situações. Isso será uma resposta daquela... Seria da... Porque agora, como o governo, né? Principalmente a direita, né? Ela chegou a um posicionamento que define muita coisa no parlamento agora. As eleições foi baseada né? no direito de imigração, nos imigrantes. Né? Será que agora entra como uma resposta para aquilo que muitos estavam vendo, mas não queriam enxergar? Uma imigração descontrolada, né? Essa foi a resposta. Não é pelo fato de ser de direita ou de esquerda quem estava. O problema foi o descontrole realmente da imigração. E houve um descontrole da imigração. A partir do momento que você coloca todo mundo para dentro do mesmo barco e não faz um controle efetivo de quem está a trabalhar em Portugal, porque Portugal precisa do imigrante. Inquestionável. É inquestionável isso, mas ninguém sabia quem é que estava dentro. E eu me recordo, doutor, de um Que tipo de pessoa é essa? Eu me recordo de um parlamentar falando o seguinte, que existe a questão da mão de obra aqui em Portugal, existe, mas desde que venha com a mão de obra, né, qualificada e queira trabalhar e contribua para o país. E passa por um crivo. Claro que sim. Portugal não quer qualquer pessoa aqui. Não quer um criminoso que saiu lá do Brasil ou que tem outras pretensões aqui em Portugal. E Portugal tem o direito e deve fazer isso. Como eu disse para você antes de iniciarmos, eu não quero que Portugal se transforme no Brasil. Nós saímos do Brasil por algum motivo, alguma frustração. E eu gosto de Portugal nos eixos, do jeito que tem que ser.